Amados, abra comigo a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1, versos de 6 a 14. Nós iremos meditar nesse texto a palavra do Senhor, nessa noite tão preciosa, nesse dia do Senhor, dia em que o Senhor chama o seu povo à adoração, e depois de adorá-lo e exaltá-lo, entregarmos o nosso melhor para Ele, Deus agora promete falar ao nosso coração. Então, Malaquias capítulo 1, versos de 6 a 14, volte sua atenção para o texto, vai ser projetado também, não permita que nada tire sua atenção da palavra de Deus nessa hora. Diz assim, verso 6 do capítulo 1 de Malaquias: O filho honra o pai e os servos ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrifício, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Verso 11, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o ao coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Verso 14 e último. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Baixe sua cabeça, meu amado irmão, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Seja sincero com o Senhor nessa noite, diga, Deus, fala ao meu coração. Senhor, eu te rogo pelo teu poder, eu te rogo nessa hora para que a tua palavra, Senhor, alcance o nosso coração, que a tua palavra adentre nossa vida nessa noite e nos faça, Senhor, pensar de forma diferente sobre o que é o culto. Ó Deus, nós te rogamos nessa hora que toda a nossa atenção, que nenhuma preocupação externa, que nenhuma ansiedade externa possa, Deus, ter lugar nessa hora, mas que muito pelo contrário, nosso coração e nossa alma esteja cativa e presa ao Senhor nesse momento. Que possamos estar, Deus, atentos à tua voz e que possamos sair daqui crentes e que ouvimos a voz preciosa do Senhor que emana da sua palavra. É isso que eu te peço, confiado no poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o teólogo inglês Richard Baxter, certa vez ele disse, o prazer em Deus é a saúde da alma. Ele continua dizendo, é a chave da aceitação aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas ou obrigações, mas isenta de prazer nele. Parece que as palavras de Baxter parecem convergir com aquilo que nos ensina o nosso tão famoso breve catecismo, na pergunta número 1 e a sua resposta. O breve catecismo pergunta, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Irmão, perceba que desde o princípio,
Histórias como a de Adão e Eva, Caim e Abel, Nadab e Abiú, eles mostram que a falta de prazer em Deus é algo muito perigoso para o povo de Deus. Histórias como essa mostram claramente o que a falta de prazer em Deus pode fazer conosco. A glória não é dada ao Senhor de forma aceitável. Deus não fica satisfeito com uma adoração vazia de prazer nele. E, consequentemente, os homens se aproximam de Deus sem observar os seus preceitos, vivendo uma vida cheia de ritualismos, obrigações e tarefas, mas isentas de prazer no verdadeiro Deus. É por isso, irmãos, que aqueles que estão aqui, estão frequentando a EBD, já perceberam que é uma questão de maior importância olhar para a história e literalmente perceber que é uma questão de vida ou morte, saber como adorar a Deus corretamente, de acordo com a sua vontade. Porque claramente o tipo errado de culto, ele provoca a ira de Deus e não as suas bênçãos. E nós não podemos nos aproximar do Senhor fazendo coisas que pareçam agradáveis a nós mesmos, diante de um Deus e da sua presença magnífica. Era justamente isso que o povo de Israel, no texto que nós lemos, precisava urgentemente fazer, irmãos. Eles precisavam urgentemente voltar a fazer, a glorificar a Deus e sentir prazer em Deus. Era isso que eles precisavam. Nós estamos diante nessa noite, irmãos, da última voz profética do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, há um silêncio perturbador de 400 anos, no qual não há profecias bíblicas, não há profetas que falam mais em nome de Deus. E é interessante, irmãos, que Malaquias é o profeta que Deus levanta para falar ao povo de Israel num período muito crítico da história. Muito difícil da história, por que não dizer? 100 anos haviam se passado, irmãos, da volta do cativeiro babilônico. Você deve lembrar que o povo havia sido levado para o cativeiro babilônico para tratar a sua idolatria, tratar o coração duro que eles tinham, o coração perturbador, o coração que se afastou do Senhor. Então o Senhor os leva para o cativeiro babilônico e 70 anos eles passam naquele lugar. Eles passam 70 anos para tratar o seu coração. Logo após 70 anos de tratamento, o Senhor os faz voltar para a terra que mana leite e mel, para a terra que o Senhor havia prometido a eles. Nessa volta, Esdras e Neemias são instrumentos de Deus para trazer o povo para a terra novamente, para voltar a adorar o Senhor e servir ao Senhor. Estudioso bíblico chamado Stanley Ellison, ele nos dá um panorama desse contexto, dessa volta do cativeiro babilônico. Como é que eles estão vivendo? Ellison diz: apesar de o templo ter sido reconstruído em 516 a.C., o sistema de culto ter sido restaurado de forma digna por Esdras, os muros da cidade, ou o muro da cidade, ser reconstruído por Neemias, ele diz: o estado espiritual do povo de Israel ainda estava em um nível muito baixo. Muita coisa havia mudado, eles voltaram do cativeiro, estão na terra. Esdras e Neemias são instrumentos de Deus para fazê-los voltar à adoração ao Senhor, mas ainda assim eles estão frios e apáticos diante de Deus. Eles estão vivendo um tempo de profundo desânimo. Esse povo está vivendo um tempo de inércia espiritual. 100 anos se passaram e eles não conseguem enxergar as bênçãos de Deus na vida deles. As expectativas que eles tinham não foram respondidas como eles queriam. Os profetas anteriores haviam dito que Deus os daria um novo tempo, que Deus renovaria a aliança com eles, mas eles olham ao seu redor e vê tudo do mesmo jeito. Eles olham para as promessas dos outros profetas que falou de um tempo de paz, e eles continuam cercados por inimigos, governados pelos persas. Ezequiel havia falado da construção de um novo templo glorioso, como era o de Salomão. Mas o templo que eles têm é muito menor, e isso causa tristeza no coração deles. Os profetas prometeram a vinda do Messias, e o Messias não havia vindo ainda. Eles continuam enfrentando todo tipo de dificuldade. Dificuldade financeira, opressão, impostos pesados, uma seca terrível. E tudo isso, irmãos, gerou no coração deles
desânimo e, consequentemente, um declínio espiritual terrível que o povo de Israel está vivendo nesse momento. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que Malaquias está diante de uma terra desolada. Malaquias está diante de um povo que, desde a sua liderança ao mais humilde, andava longe de Deus. Eles perderam a essência. No meio do caminho, eles esqueceram quem era o Senhor. O amor por Deus foi diminuindo. Cada um só pensa nos seus negócios. Os sacerdotes que deveriam estar, irmãos, ser o guia do povo, que deveria orientar o povo a servir ao Senhor, estão corrompidos, estão frios e letárgicos. E o resultado disso, irmãos, é que o culto ao Senhor foi esquecido e é totalmente negligenciado. Veja, é uma característica da profecia bíblica. Sempre que a liderança se corrompe, sempre que aqueles que o Senhor colocou para guiar o povo se corrompe, Deus levanta o seu mensageiro. Deus levanta o seu profeta. E é isso que acontece aqui. Nesse momento crítico da história, em que os sacerdotes se corrompem, em que o povo se corrompe, Deus levanta o seu mensageiro. Essa é a tradução da palavra Malaquias. A palavra Malaquias, ela significa o meu mensageiro. E esse mensageiro, ele tem uma palavra pesada para dar ao povo. Se você voltar para o verso 1 do capítulo 1, você vai enxergar Malaquias abrindo o livro dizendo: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. A palavra sentença aqui, irmãos, também é traduzida por peso. Deus tem um peso, Deus tem um fardo para comunicar e para dizer contra Israel. Mas ao mesmo tempo, o verso 2, há um contraste nisso. Porque se no verso 1 nós encontramos um peso que o Senhor tem para decretar sobre eles, no verso 2, irmãos, nós encontramos aqui as declarações carregadas de amor de Deus. No verso 2 ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Em meio a toda ira, irmãos, em meio a todo peso, Deus está dizendo: eu tenho amado vocês. Malaquias inicia o seu livro com essa sentença escancarada de amor de Deus pelo seu povo. Capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, nós encontramos Malaquias dizendo: vocês são amados por Deus. Vocês não podem medir o amor de Deus pelas bênçãos temporais dessa vida. Vocês não podem se sentir amados apenas quando tudo melhora, quando tudo está bem. Lembrem-se que a prova do amor de Deus para com vocês é a eleição. É o fato de vocês terem sido salvos pelo Senhor. A eleição incondicional, o amor bondoso de Deus, isso é que é prova de amor. Mas lembre-se de outra característica da escrita de Malaquias. Nós temos aqui uma escrita que é muito particular entre os profetas. Nós temos aqui um diálogo, uma escrita dialogal, onde Deus está conversando com o povo. E quando Deus diz o seguinte: eu tenho amado vocês, o povo vai responder ao Senhor. E como é que o povo responde ao Senhor? Irmãos, essa é a primeira pergunta de um grande número de perguntas que vem, que é respondidas pelo povo de forma cínica. Deus está se declarando, dizendo: eu vos tenho amado. Aí o povo diz: em que nos tem amado o Senhor? Que provas são essas do seu amor? Se nós continuamos a sofrer, continuamos a passar tempos difíceis, que amor é esse que o Senhor tem por nós? Quando nós chegamos, irmãos, no verso 6, que é o nosso texto, Deus continua agora o seu diálogo. Só que há uma particularidade no verso 6, irmãos. O diálogo agora é direcionado aos sacerdotes, à liderança, aos pastores. Deus tem uma palavra queixosa contra os sacerdotes, contra a sua frieza, a sua apostasia, contra o seu serviço desleixado que eles estavam trazendo para o culto. Deus tem uma queixa contra eles. Assim como todo o povo, os sacerdotes também deixaram de temer e tremer diante de Deus, e isso afetou o culto ao Senhor. Eles começam a relaxar no culto de tal forma, irmãos, que eles toleram determinadas práticas que eram contrárias à vontade de Deus.
Eles começam a introduzir no culto práticas que o Senhor disse que não poderia ser feito. A lei de Moisés estava clara, mostrando como o povo deveria cultuar ao Senhor. Mas eles são frios, letárgicos, então eles menosprezam a lei, menosprezam as indicações do Senhor e começam a oferecer um culto ao Senhor medíocre, abaixo do esperado. Então, nesse contexto de frieza, Malaquias é o mensageiro, ou seja, Malaquias é a voz solitária que vai chamar o povo ao arrependimento. Essa é a dinâmica de Malaquias. Todo o livro, Malaquias vai chamar o povo ao arrependimento, mas irmãos, antes disso, nesse momento, Malaquias é a voz que vai denunciar o falso culto que estava acontecendo dentro do povo de Israel. Malaquias vai ser a voz que vai escancarar esse falso culto, esse culto desprovido de vida, de prazer, que não considera Deus. É isso que ele vai fazer. E eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre isso, sobre as características de um falso culto. Como identificar um falso culto, meu irmão? Como poder identificar aquilo que é verdadeiro e o que não é verdadeiro no culto? Então, quais são as características desse falso culto? A primeira característica, irmãos, desse falso culto é que o falso culto é negligente para com o Senhor. Os versos de 6 a 8 nos mostram claramente isso. Perceba que Malaquias vai mudar o foco a partir do verso 6. Até o verso 5, Malaquias está falando para o povo. No verso 6, Malaquias agora vai olhar não somente para o povo, mas para a liderança, para os sacerdotes. Então Malaquias, de forma brilhante, conquista a atenção dos sacerdotes antes de fazer a sua queixa. No verso 6, Malaquias diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. É interessante, irmãos, porque era muito provável que esses sacerdotes tivessem filhos. E com certeza eles conheciam a lei de Moisés, eles conheciam o quarto mandamento, que dizia: honra pai e mãe. É muito claro na mente deles isso. Claramente também no contexto em que eles vivem, eles também, está muito claro que o servo deveria servir e honrar ao seu senhor. Porque eles dependiam, porque eles pertenciam por direito de compra ao seu senhor. Então, claramente, isso está na mente deles. O filho deve honrar o pai e a mãe. E o servo, por direito de compra, deve servir ao seu senhor. Isso era uma prática tão comum, era um entendimento tão claro, que os filósofos antigos, irmãos, eles diziam que os pais eram como se fossem, eram tipos de deuses domésticos que mereciam todo o respeito. Honrar pai e mãe é o começo da justiça, defendia Aristóteles. Tomás de Aquino dizia que o dever do servo é servir e obedecer ao seu senhor. Então note claramente, irmãos, que essas duas figuras que Malaquias apresenta, a figura do pai que merece honra e a figura do servo que deve servir ao seu senhor, elas merecem respeito e elas são usadas para chamar a atenção do povo, dos sacerdotes. Depois que o Senhor captura a atenção deles, depois que Malaquias consegue chamar a atenção deles, Malaquias agora os coloca sobre a parede e pede para eles decidir quem o Senhor é para eles. É isso que Malaquias faz. Quem o Senhor é para vocês? Se eles dissessem que Malaquias, o Senhor, era pai deles, eles teriam obrigação com o Senhor. Mas se eles dissessem, não, ele é apenas o nosso empregador, automaticamente também eles teriam obrigações com o Senhor. Eles estão, irmãos, esquecendo quem é o Senhor. E Malaquias vai acusá-los dizendo: vocês não me honram como filhos. Vocês não me honram como sendo Senhor de vocês. Vocês estão relaxados demais para comigo. Vocês não se importam com a minha causa. Vocês estão me desrespeitando claramente. Vocês não têm nenhuma importância, não se importam comigo. Vocês estão desprezando o meu nome. Claramente, irmãos, desprezar o nome do Senhor automaticamente significava desprezar o próprio Senhor. Mas veja, mediante as acusações que o Senhor está fazendo contra eles, o que é que eles respondem ao Senhor? No verso 6 ainda, eles dizem:
E vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Se você já leu o livro de Malaquias, ou pretende ler esse livro, vai perceber que esse diálogo existe o tempo inteiro. Deus tem as suas queixas, suas acusações, e o povo diz: em que te desprezamos? Vocês estão me roubando, em que estamos te roubando? Eu amo vocês, em que você tem nos amado, Senhor? É esse diálogo o tempo inteiro, cínico, que o povo tem com o Senhor, dizendo: em que te temos desprezado? Em outras palavras, eles estão dizendo: prove onde nós estamos te desprezando. Mostre a nós. Se o Senhor está nos acusando, então mostre que desprezo é esse, irmãos. Escute isso com muita atenção. O pecado havia tornado esse povo, esses sacerdotes, tão indiferentes, tão frios, que eles perdem a reverência para responder ao Senhor. Eles perdem o tato, a referência para com o Senhor, a reverência para com o Senhor, e eles imaginam que Deus é um igual com eles, que pode se dirigir a Deus de qualquer forma. Eles estão dizendo: em que te desprezamos, Senhor? Moody vai dizer que para esses tipos de pergunta, Deus tem sempre boas respostas. E Deus vai responder a eles. Deus vai responder de fato a esses questionamentos do povo, dos sacerdotes. Então Deus está dizendo: vocês querem uma prova de desprezo? Vocês querem uma prova claramente que vocês estão me desprezando? Querem? Queremos. Então veja agora o verso 7. Acompanhe comigo. Ofereceis sobre o altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? O Senhor responde novamente: nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Eles estavam, irmãos, claramente violando a lei de Deus. Existiam, irmãos, orientações minuciosas que Deus havia estabelecido por meio de Moisés quanto ao culto. Como o culto deveria acontecer. Veja, o culto não acontecia de forma aleatória, da forma que o coração das pessoas diziam. Existiam normas e regras que o próprio Deus estabeleceu para que o culto acontecesse. E os sacerdotes, irmãos, eles tinham essa função de observar as prescrições de Deus e cuidar do culto. Reverendo Augusto nos mostra que função é essa que os sacerdotes ocupam no povo de Israel para orientar o culto. Aí o reverendo Augusto diz: eles eram pastores de tempo integral, tanto que o salário que vinha para eles era do dízimo do povo. A tarefa deles então era serem conhecedores da lei, para que na hora que o povo trouxesse o sacrifício, examinassem o animal e as ofertas e decidissem se eram ou não válidas. Essa era a função do sacerdote: aprender a lei, instruir o povo. Então, quando o povo viesse trazer o animal para o sacrifício, se o animal não tivesse um padrão que o Senhor estabeleceu, deveria ser rejeitado, deveria ser excluído. Mas não é isso que eles fazem. Diferente disso, irmãos, o texto diz: eles oferecem pão imundo. Não é pão de verdade aqui, irmãos. Aqui é uma figura para mostrar o sacrifício. Eles estão levando sacrifícios que eram proibidos ao Senhor. E eles perguntam: será que isso é profanação? Eles traziam tudo que era imundo para os templos, para a oferta, para o momento do sacrifício. E estão perguntando: será que isso é profanar o templo? Será que isso é profanar o Senhor? A resposta de Deus, mais uma vez, irmãos, é incisiva. Deus vai dizer: vocês profanam no desprezo que vocês agem quando estão diante da mesa do sacrifício. O verso 8, Malaquias vai tornar mais claro agora as acusações. Veja o verso 8: quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Irmãos, parece algo muito simples, mas veja, o desprezo que eles têm para com o Senhor e para o culto é tanto, que no relato de Malaquias, não há um sacrifício que seja digno, que seja prescrito, ordenado. Eles fazem tudo o que o Senhor abomina. Moisés tinha deixado regras claras sobre como ofertar ao Senhor.
Levítico capítulo 22, verso 20, Moisés diz claramente, dizendo, veja, porém, todo o que tiver defeito, esse não ofereçais, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou em oferta voluntária, do gado ou do rebanho, escute, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não ofereçais ao Senhor, e dele não poreis ofertas queimadas ao altar do Senhor. Perceba, meus irmãos, que claramente Moisés deixa claro que esse tipo de oferta que eles estão levando não é aceitável. Então, irmãos, era claramente uma assintosa violação da lei. A lei está clara, o que é que o Senhor quer é isso, mas claramente eles fazem o contrário, porque estão desprezando o Senhor e o culto ao Senhor. Mas isso não basta para eles. Eles não se contentam apenas, irmãos, em violar a lei. Eles agora, irmãos, claramente, eles vão dar uma prova maior do seu desprezo. No final do verso 8, Malaquias propõe algo a eles. Malaquias diz, ora, apresenta-o ao teu governador, essa oferta, o cego. Esse aí que está doente, oferece ele ao seu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, porque o governador que reinava sobre Israel era alguém designado pelo Império Persa. Então um homem de muitas honras, um homem de muita importância, um homem que com certeza recebia muitos presentes caros, importantes. Veja, irmãos, que terrível. Veja que insulto e que desprezo terrível. Eles oferecem a Deus o que um homem mortal teria rejeitado automaticamente. Era claro que o rei daquela terra, o rei persa, não iria receber um animal coxo. Ninguém em sã consciência levaria um animal defeituoso para o governador, mas para Deus qualquer coisa basta. É isso que eles estão dizendo. É afrontoso demais, irmãos, é desprezo demais oferecer ao Senhor o que qualquer homem teria rejeitado. Eles não têm nenhum respeito e honra pelo Senhor da aliança. Eles acham que podem desprezar o Senhor, desprezar o culto, trazendo tudo que não é ordenado para o Senhor, tudo que o Senhor não prescreveu. Sabe o que é isso, irmãos? Eles querem cultuar a Deus da forma que eles acham certo. Eles querem cultuar a Deus da forma que as circunstâncias os levam, e não de forma estipulada e ordenada pelo Senhor. Não há preocupação nenhuma em observar aquilo que o Senhor quer no culto. Olhe para cá, irmãos. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração, para que o nosso coração, que não é diferente do povo de Israel, dos sacerdotes, não seja levado pelo caminho da frieza espiritual. Precisamos cuidar do nosso coração, para que a nossa mente e coração não fiquem cauterizados a tal ponto de não percebermos que estamos entregando a Deus um culto ilegítimo. Precisamos aquecer o nosso coração cada vez mais pela sua palavra, pela presença do Senhor, para que o nosso culto não esteja desprezando o Senhor e os princípios que Ele estabeleceu. Mas não somente isso. Segunda característica desse falso culto. Veja, esse falso culto não somente ele despreza o Senhor, mas agora esse falso culto é desprezível. É desprezado pelo próprio Senhor. Versos de 9 a 11 nos apresentam essa ideia, irmãos. Veja, o falso culto, ele não é somente negligente, mas o falso culto é também indigno da atenção de Deus. Eles não poderiam imaginar, irmãos, que tratariam Deus e o culto com desprezo,
e que Deus ficaria em silêncio, concordando com tudo isso, achando tudo muito engraçado, sem se pronunciar. Pelo contrário, Deus vai responder a esse falso culto. E é interessante a forma que Deus responde, porque da mesma forma que eles estão agindo com Deus, Deus vai agir com eles. A resposta de Deus, irmãos, a esse culto apócrifo, ele tem um tom de ironia, ele tem um tom também de sarcasmo contra os sacerdotes. Vejam no verso 9 comigo agora, acompanhe comigo o verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas em vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. De forma irônica, irmãos, o que Malaquias está dizendo é: bajulem a Deus, façam um teste. Vocês desprezam a Deus, vocês tratam Deus da forma que vocês querem, vocês não prestam atenção no culto que o Senhor quer receber, e agora querem ser abençoados por Deus, então bajulem, façam o culto de vocês, gritem, cantem, façam todo o espetáculo que vocês quiserem, porque Deus não vai responder a esse culto. Deus não vai abençoar vocês, Deus não vai derramar bênção sobre vocês, porque com essas ofertas às mãos, que vocês não têm coragem de entregar aos governantes, mas entrega ao Senhor, Deus não vai abençoar vocês. Deus vai mostrar, irmãos, o seu desagrado com uma sugestão espantosa aos sacerdotes no verso 10. Veja comigo o verso 10. Veja que sugestão Deus vai dar a eles, terrível. O verso 10 diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Que terrível, Deus está dizendo: quem dera no meio de vocês, sacerdotes corruptos, quem dera no meio de vocês tivesse alguém com um mínimo de bom senso. Quem dera no meio da congregação, no meio do povo, tivesse alguém com um mínimo de coragem e fechasse as portas, e não acendesse mais o fogo do sacrifício, e ficasse em casa, e não fosse mais cultuar ao Senhor, e deixasse tudo para lá. Porque se for para cultuar assim, sem zelo, sem paixão, sem reverência, é melhor trancar o templo e cada um fique em casa. É isso que Deus está dizendo para eles, é isso que o Senhor está propondo para eles: fecha tudo. Porque o que vocês fazem aqui é tão terrível, é tão fora de padrão, que não vale a pena nem acender o fogo do meu altar, porque o sacrifício que vocês trazem é de má qualidade. O sacrifício que vocês trazem é refúgio, é cego, é coxo, que o Senhor não recebe. O povo estava tão frio, irmãos, tão relaxado no culto, que eles olham a situação difícil ao redor deles, e de fato, você viu no contexto, eles estavam enfrentando dias difíceis, a seca, crise financeira, impostos pesados, opressão, de fato. Mas eles olham ao seu redor, eles veem a vida difícil que cercam eles, eles começam a duvidar do amor providente de Deus. O que é que eles fazem? Eles retêm o animal primoroso, eles retêm o animal que é limpo, eles retêm o animal que é bonito, que é sadio, eles guardam, mas eles encontram no rebanho um animal que é cego. Ninguém vai comprar um animal cego. Eles encontram no lugar dos animais, que eu esqueci agora o nome, no rebanho, eles encontram um animal que é coxo, que está cego, que não serve para ser vendido. Então automaticamente eles pensam: veja, a situação está difícil, a crise chegou, Deus não vai se importar, esse aqui eu não vou conseguir vender, então pega esse e coloca no altar do Senhor, e entrega ao Senhor. O sacerdote deveria dizer: não, meu filho, você sabe claramente, a lei mostra isso, esse tipo de oferta não é recebido pelo Senhor. O nosso Deus não pode receber nada que não seja perfeito para Ele, não seja da forma que Ele ordenou e prescreveu. Então esse animal não pode ser recebido, não pode. Eles não fazem isso.
Lembre-se, os sacerdotes também estão em crise financeira. Eles são sustentados pelo dízimo, que não era dinheiro, mas era claramente parte desses animais. Então, mesmo animal cego, mesmo animal machucado, ruim, eles querem garantir a sua parte e não querem passar por apertos financeiros. Então, eles recebem qualquer coisa, e qualquer coisa para Deus servem. João Calvino vai dizer que o falso culto é abominável aos olhos de Deus, porque Deus deseja não apenas a adoração dos lábios, mas também a obediência do coração. Outro estudioso chamado Charles Feinberg, ele interpreta o pensamento de Malaquias dizendo: é melhor não oferecer sacrifício nenhum do que oferecer sacrifícios em vão que o Senhor não vai receber. Qual é o veredito de Deus que mostra esse desagrado do Senhor para com eles? Ele vai dizer: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. O desprezo de Deus, irmãos, para com esse falso culto está claro, está posto diante deles. Se eles tinham dúvida quanto à rejeição do Senhor, agora eles não têm mais. Deus está dizendo: fecha o templo. Eu não tenho prazer no culto de vocês. Tudo que vocês fazem aqui é apenas em figuras. Tudo que vocês fazem aqui é apenas entretenimento. Tem muito ritualismo, mas não tem vida. E eu não estou recebendo isso. Agora note, irmãos, um elemento importante. Deus não rejeita somente a oferta. Veja, não é somente a oferta que é ofensiva a Deus. Não é apenas o dinheiro, não é apenas, irmãos, o animal, não é isso. Deus rejeita de igual veemência o ofertante. São ambos que são rejeitados. Lembre na sua mente, não é a primeira vez que Deus vai repudiar a oferta e também o ofertante ao longo da história. Você deve lembrar lá do início, Gênesis capítulo 4, verso 5, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Você deve lembrar quando o profeta Samuel disse a Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender ao Senhor melhor do que a gordura dos carneiros. Como bem disse meu amigo reverendo Andrew Philip, ele disse certa vez que a adoração precede a ação. Antes de fazermos para o Senhor, Deus está muito mais preocupado com a minha adoração a Ele, com o meu coração para com Ele. É interessante que o próprio Cristo, irmãos, vai citando Isaías, ele vai falar sobre essa rejeição, a essa adoração desprovida de temor, o próprio Cristo. Lá em Mateus, o próprio Cristo disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está tão longe de mim. Uma adoração marcada simplesmente por atos, mas não a vida. Irmãos, Deus não está satisfeito com esse tipo de culto que Malaquias nos apresenta. Essas ofertas são ofensivas e rejeitadas pelo Senhor. Mas aí surge o verso 11. E no verso 11, irmãos, Deus vai dizer: isso não vai acontecer para sempre. Sabe, a ousadia dos sacerdotes era imaginar que Deus dependia desses sacrifícios para ser Deus. Eles imaginam, irmãos, eles acham que Deus depende desses sacrifícios, dessas ofertas, para ser mais Deus de quem Ele é, para ser mais poderoso, para ser mais santo. E Deus vai dizer: não, vocês estão enganados. Essas ofertas demonstram o coração de vocês, nada muda em mim. Aí, irmãos, o verso 11 diz: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. O verso 11, há uma dificuldade na tradução dele, porque alguns estudiosos dizem que ele deve ser traduzido no futuro. Por quê? Porque
se lermos o texto no presente, está dizendo que os ímpios, os povos pagãos, adoram a Deus de forma prescrita, de forma que o Senhor ordenou. Isso não existe. Os pagãos não conseguem adorar a Deus da forma que Ele prescreveu. Então, irmãos, esse texto deve ser entendido no futuro. O que Malaquias está dizendo aqui, irmãos, ele está olhando para o futuro e dizendo: haverá um dia em que o meu Messias chegará. Haverá um dia em que o meu enviado, o Cristo, virá. E nesse dia, a adoração será perfeita. Nesse dia, vocês, sacerdotes corruptos, que estão desvirtuando o povo, não serão mais necessários, porque Cristo virá. E quando Cristo vir, povos de todas as raças, línguas e nações adentrarão a casa do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Olhe para cá, meu querido. Não seja levado ao engano de imaginar que o modo que você cultua a Deus não importa. Pelo contrário, meu amado irmão, preste muita atenção na forma em que você está cultuando a Deus. Irmãos, tem sido uma preocupação constante da liderança dessa igreja fazer com que essa igreja continue cultuando a Deus de forma digna, de forma que o Senhor receba, evitando elementos estranhos no culto, permitindo que somente a palavra de Deus se sobressaia no culto. Meu amado irmão, nós não precisamos de outro elemento para nos guiar no culto que não seja a voz poderosa de Deus que emana da sua palavra. Nós não precisamos de água ungida para embelezar o culto. Nós não precisamos, irmãos, fazer apelos emocionais. Nós não precisamos de vassoura ungida, caneta ungida, de nada ungido. A Bíblia nos basta para orientar de como devemos cultuar ao Senhor, de como devemos cultuar a Ele de uma forma que Ele receba, fique satisfeito. Imagine, meu amado irmão, que terrível Deus olhar para o nosso culto e dizer: é melhor que vocês fechem as portas. Que terrível sentença Deus poderia dar para nós, dizer: eu não recebo o culto de vocês, vocês vêm trazer o que é pior para mim, gastam o dia inteiro cansando-se com outras coisas, e quando chega no culto não para de cochilar, não para de dormir, não participa da liturgia, não me ama. Quando vem traz o que há de pior na sua vida para mim. Cuidado, irmãos, cuidado, porque da mesma forma que nós desprezamos o culto ao Senhor, Deus pode nos desprezar também. Deus pode nos tratar da mesma forma que estamos tratando Ele. Não seja levado pela falácia de imaginar que Deus é um velhinho bonachão, que está sentado no trono com a barba branca e achando engraçado o que os seus filhos estão fazendo, achando muito engraçado eles ufanarem o nome de Deus, macularem o culto ao Senhor, desprezando o Senhor, rejeitando o culto, e Deus não iria se pronunciar. Não imagine isso. Cuidado com o culto que você está oferecendo ao Senhor. Nós aprendemos que culto é serviço. Qual é o serviço que você está entregando ao Senhor? Eu não consigo entender, irmãos, como há irmãos que passam meses e meses sem participar da ceia do Senhor. Eu tenho observado isso com uma tristeza gigantesca. Como é que você não participa desse movimento tão extraordinário? Como é que você arruma fazeres costumeiros que tiram você desse lugar da prestação de culto ao Senhor? Vamos terminar o texto. Terceira e última característica desse falso culto. Veja, o falso culto despreza o Senhor. O falso culto é desprezado pelo Senhor, mas o falso culto é punido pelo Senhor. O falso culto é condenável. Os versos de 12 a 14 nos apresentam essa ideia. Veja, nós chegamos agora na última parte dessa passagem, e parece que a ira de Deus, no verso 12 até o verso 14, ela vai se acumulando contra os sacerdotes e também contra o povo agora. Parece que há uma taça que está cheia de ira, e essa taça está sendo colocada mais líquido nela, e essa taça da ira de Deus está prestes a ser derramada sobre esse falso culto. O verso 12, irmãos,
ele marca um contraste sobre o que Deus esperava dos sacerdotes e como eles estão agindo. O texto no verso 12 começa dizendo: mas vós profanais quando dizeis. É interessante, irmãos, porque essa primeira parte do verso 12 diz: olha, vocês continuam fazendo isso, não apenas com palavras. Vocês me desprezam não apenas com palavras da boca, pelo contrário, vocês me desprezam tanto com a atitude de vocês. Dia após dia, vocês não mudam, continuam do mesmo jeito. Veja, eles continuam no intento de profanar o culto, e eles fazem isso não apenas com palavras, mas com a vida. Eles agem como se Deus não existisse. Pela sua conduta, os sacerdotes descaradamente tornam o altar um lugar imundo e desprezível ao Senhor. A versão grega da Bíblia traduz o verso 12 da seguinte forma, veja: suas carnes que são colocadas sobre o altar são reduzidas a nada. Por que são reduzidas a nada? Por que o Senhor está dizendo isso com eles? Novamente, Malaquias volta ao início dizendo: vocês não têm zelo pelo sacrifício. Na mesa do sacrifício colocam o que há de pior e acham que está tudo tranquilo. E Malaquias vai mostrar, irmãos, cada vez mais que eles estão profanando o Senhor e Deus está se irando com isso. Veja o verso 13, que mais um elemento novo agora adentra na acusação que o Senhor tem contra eles. Perceba que a todo momento elementos novos são trazidos dessa acusação. O verso 13, veja: e ainda dizeis. O que eles dizem? Que canseira. A ideia, irmãos, é que eles bufam, dizendo: esse trabalho para o Senhor está me cansando. Os sacerdotes têm a função de imolar o animal, abrir o animal, tirar todas as entranhas, levar para fora, dividir a parte que iria ser queimada, dividir a parte que era deles. Eles estão olhando para o trabalho do Senhor, eles estão olhando para, a função deles e dizendo: que canseira, que vontade de não fazer mais, que vontade de ir embora, eu não estou mais aguentando isso. A tradução do texto original diz que eles torcem o nariz para o Senhor. Eles estão achando uma canseira desnecessária. E Deus está dizendo: vocês olham para mim e dizem que estão cansados. Eu estou vendo isso. Eu estou vendo isso. Ele continua: e desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Novamente, mais um elemento novo é trazido agora. Lembrem, eles ofertam o cego, o coxo, mas agora, veja o verso 13 que aqui diz: e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, novamente o coxo e o enfermo, assim fazei a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Irmãos, a ira do Senhor está sendo tão cheia, essa taça da ira está enchendo tanto, que Deus diz: vocês estão trazendo para o altar carniça. A ideia de dilacerado aqui é o animal que foi tomado à força. Veja, a ideia de que um cordeiro está passando e um urso ou um leão ou um animal muito maior do que aquela ovelha está acabando com ela, está atacando ela. Então o povo chega ali, o dono dela chega, espanta o animal, mas uma parte do animal foi quebrada, tirada, e o animal está prestes a morrer. Eles dizem: nós não iremos perder esse animal. Era proibido, a lei proibia que animal que fosse dilacerado fosse, fosse alimento para o povo. Não poderia comer esse animal. O que eles fazem? Leva para o altar, dá como oferta. O Senhor não vai se importar, não tem problema nenhum, irmãos. Eles estavam levando a carniça, o que já havia morrido, para o altar e sacrificando, achando que isso Deus receberia. E Deus disse: eu não vou receber isso de vocês. É afrontoso demais vocês trazerem isso para mim, que é condenável, que o homem não pode consumir, e vocês colocam no meu altar, achando que eu vou receber isso. Eu não vou receber isso. O verso 14 termina com a sentença do Senhor.
Maldito, pois, seja um enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Irmãos, é como se fosse piorando cada vez mais. Como se não bastasse trazer o animal que está dilacerado, eles fazem votos a Deus. Quando está no aperto, eles dizem: Senhor, se eu sair desse aperto, se eu for curado, se a minha situação melhorar, eu vou dar o que há de melhor para o Senhor. Se a minha causa sair na justiça, eu vou dar o que há de melhor para o Senhor. E quando é o dia de cumprir o voto, quando é o dia de cumprir o que Ele prometeu, aí Deus diz: vocês pegam o que é de pior e trazem. Vocês prometeram na agonia um bom, um limpo, mas quando o negócio está melhorando, vocês pegam o que é de pior e trazem para mim. A última sentença é: porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Vocês são malditos, porque trazem o que há de pior para mim, descaradamente, sem pudor nenhum. Quando estão em dificuldade, prometem fazer algo bom para mim, mas quando cumpre, quando tudo se cumpre, vocês estão bem, traz o que há de pior, e vocês esquecem que eu não sou o governador da Pérsia. Vocês esquecem que eu sou o Rei Supremo, que governo sobre todas as coisas. Vocês estão esquecendo isso. E estão esquecendo que eu sou terrível entre as nações. Edom que o diga o quanto Deus era terrível para com as outras nações. É assim que Malaquias inicia o livro dizendo: a prova de que eu amo vocês é que eu rejeitei Edom. Edom é um povo que será odiado para sempre, vocês não. E como é que esse povo responde? Responde com o falso culto diante do Senhor. Responde entregando qualquer coisa ao Senhor. Irmãos, algumas lições práticas são tiradas desse texto. Primeira lição: aqueça seu coração com a palavra de Deus. Não saia daqui nessa noite imaginando que isso aqui é apenas uma história que está muito distante de você, porque não está. O seu coração, o meu coração, de igual forma, ele pode ser rapidamente corrompido. Eu posso ser levado à frieza em instantes. Então, meu amado irmão, aqueça o seu coração com a presença do Senhor. Aqueça seu coração pela palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus seja o seu guia quanto ao culto ao Senhor. Preste um culto agradável a Deus. Não permita que elementos estranhos sejam trazidos para o culto. Não permita, irmãos, que práticas estranhas possam adentrar essa igreja. Aquilo que deve nortear o nosso culto deve ser a palavra do Senhor. E isso parte, irmãos, de um coração aquecido e cheio da palavra de Deus, que não vai desanimar, que não vai esfriar no meio do caminho. Quantas pessoas começou conosco na fé, irmãos? Quantas pessoas começou com você na fé e hoje esfriou, abandonou a casa do Senhor, não cultuam mais a Deus? Primeiro desafio: aqueça seu coração com a palavra de Deus. Aqueça o seu espírito. Aprenda e ame cultuar ao Senhor. Segundo desafio, irmãos, para nós nessa noite: lembre-se que de Deus ninguém zomba. Lembre-se, irmãos, que o culto é um momento de reverência e de temor. Eu tenho uma visão privilegiada daqui, quando estou aqui na frente. E às vezes me dói ver irmãos que estão no culto, mas a cabeça está muito longe, que perderam o senso da presença do Senhor. Talvez você não traga, irmãos, um animal dilacerado para o altar, porque hoje não é mais necessário sacrifícios de carne, de animais. Mas como você tem trazido a sua vida para o altar do Senhor? Como você tem cultuado a Deus? Se no final do culto eu perguntar a você como foi o seu serviço de culto ao Senhor, o que você responderia? Você tem participado da liturgia ativamente?
Você tem entendido que culto não é apenas assistir? Você não vem para cá sentar nesses bancos e assistir um culto, pelo contrário, vem nesse lugar prestar um culto a Deus, e esse culto deve ser agradável ao Senhor, para que o Senhor não rejeite, para que o Senhor não diga: você está fazendo tudo em vão, tudo que você faz não me agrada. Cuidado, irmãos, porque de Deus ninguém zomba, e a última parte do texto mostra claramente isso. Deus pode nos punir quando nós não andamos de acordo com a vontade dEle, quando nós não cultuamos ao Senhor da forma que Ele prescreve. Entregue o que há de melhor para o Senhor. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso não tem nada a ver com sua oferta ser gigantesca. Tem a ver com a sua vida. Tem a ver com as suas práticas. Permita que o Senhor seja o Senhor da sua vida. Seja apaixonado pelo Senhor novamente. Volte a apaixonar-se por Deus. Volte, meu amado irmão, a aquecer o seu coração. Não permita que a letargia, a frieza adentre o seu coração, e você passe meses e meses sem adentrar esse lugar de serviço ao Senhor, e seu coração não ser incomodado. Ame a casa do Senhor, ame o ajuntamento, ame servir ao Senhor. Seja apaixonado por Ele novamente. Sirva ao Senhor com alegria. Entregue o que há de melhor para o Senhor, não para receber nada em troca, mas por tudo que você já recebeu do Senhor. O que nos resta é adorar ao Senhor.